O presidente eleito Jair Bolsonaro anunciou que o futuro ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, visitará Israel em janeiro para negociar parcerias. O principal desafio do ex-astronauta será buscar uma técnica de dessalinização de água para a agricultura. Bolsonaro disse no Twitter que o método pode beneficiar a agricultura no Nordeste do Brasil. Ele informou também que em janeiro pretende construir uma instalação piloto para retirar água salobra do poço, dessalinizar, armazenar e distribuir para a agricultura familiar na região. Bolsonaro escreveu ainda que, livre das amarras ideológicas, o Brasil pode dar os primeiros passos para fora do buraco em que foi colocado pelos últimos governos. A nova sinalização de parceria com Israel ocorre depois que Bolsonaro prometeu mudar a embaixada brasileira de Tel Aviv para Jerusalém. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que enfrenta uma crise política e antecipou as eleições gerais para abril, chega no fim de semana ao Brasil, onde fará reuniões e participará da posse de Jair Bolsonaro em 1º de janeiro. O presidente eleito passou o Natal junto à família na base naval de Restinga do Marambaia, no Rio de Janeiro. Ele participou de missa e de uma ceia realizadas dentro da instalação da Marinha. Também visitou o rancho, onde se encontrou com militares e cumprimentou famílias e crianças. Jair Bolsonaro deve retornar à capital fluminense nesta quinta-feira. A mudança para Brasília está prevista para o próximo sábado, dia 29 de dezembro. Mas o presidente eleito Jair Bolsonaro pode perder uma das estrelas da posse no dia 1º de janeiro e, por causa de uma crise política em Israel, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu não deve participar mais da cerimônia em Brasília. Mesmo assim, a viagem do premier ao Brasil está confirmada. Ele chega ao Rio de Janeiro na sexta-feira, quando deve se reunir com Jair Bolsonaro, e fica no país até domingo, dia 30 de dezembro. Agora, na manhã de hoje, no Twitter, Jair Bolsonaro fez uma postagem dizendo o seguinte: em 2019 iniciaremos um rígido controle de concessões. Há claro desperdício rotineiro de recursos que podem ser aplicados em áreas essenciais. Esse mês, em um só dia, afirma Jair Bolsonaro no Twitter, o gerente de responsabilidade sociocultural de Furnas autorizou via Lei Rouanet 7 milhões e 300 mil reais para 21 entidades. Ele quer passar um pente fino, Denise, Augusto. A Lei Rouanet tem que ser revista, né? É uma lei que até tem coisas boas e tal, mas precisa ser urgentemente modificada, porque esses casos de abusos, como o que você acabou de citar, Tiago, eles são recorrentes. Eu não entendo como demorar tanto tempo para recorrer a Israel. O Brasil demorou tanto tempo para recorrer a Israel na tentativa de resolver os problemas da seca no Nordeste. Porque se o país resolveu esse problema no deserto, por que não tentar no Nordeste? Isso eu nunca entendi. O brasileiro tem a mania da solução à brasileira, nenhuma funcionou. Vai, copia a coisa que funciona, que fica mais simples e mais barato. Eu acho que tem a ver, inclusive, com viés ideológico, sim, nesse ponto. Jair Bolsonaro está certo em relação a Israel. Evidentemente, ele usa essa frase para qualquer circunstância relativa às relações exteriores, mas talvez os governos do PT não tenham desejado, de fato, estabelecer parcerias com Israel, porque a esquerda, de um modo geral, no mundo inteiro, se solidariza muito mais com a Palestina e, em geral, se coloca contra as ações de Israel naquela região. Então, não queria criar esse vínculo. E o Brasil, evidentemente, tem muito a aprender e a desenvolver, principalmente na área de tecnologia com Israel, que tem muito a oferecer nesse ponto. E como eu estava comentando antes, o Bolsonaro quer trazer medidas que possam beneficiar a região Nordeste, onde resta o que sobrou do eleitorado petista ainda, por falta de informação muitas vezes e por também eles não saberem como seria um governo diferente do PT. Muita gente que recebe dinheiro do Bolsa Família e fica com medo daquilo que o próprio PT estimulava, aquele terrorismo eleitoral de que os adversários iriam acabar com Bolsa Família, etc. O Bolsonaro disse que vai manter, disse até que daria o 13º do Bolsa Família, numa ideia do general Mourão, que buscou contornar outras polêmicas ali da corrida eleitoral, e ele vai tentar atrair benesses para essa área. Eu espero que realmente consiga atender ao desejo dos nordestinos que precisam. Eu acho só um pouco preocupante essa questão de você poder sair de um extremo para outro extremo.
a impressão que se tem, pelo menos por enquanto, nós temos de aguardar a posse e os primeiros passos do futuro governo, é da escolha de determinados parceiros, quando na verdade o Brasil precisa ampliar o leque de parcerias internacionais o máximo que puder, e com alguém que possa de fato trazer benefícios para o Brasil, investimentos, experiências, como é o caso agora de Israel. Agora me preocupa um pouco na questão comercial, por exemplo, se ter de escolher entre Estados Unidos ou China. Eu espero que haja sim uma disposição para ampliação dos negócios de um modo geral, e inclusive com algumas regiões, mesmo colocando essa questão de mudança de embaixada. Eu acho que os países árabes são importantes para o Brasil do ponto de vista comercial, mais do que Israel, então não tem por que também tentar algo romper com eles. Inclusive eles já fizeram alguns alertas no sentido de suspender importações do Brasil caso haja essa mudança da embaixada. Então eu acho que é diplomacia o que o Brasil precisa, e diplomacia sem ideologia, para que o país possa expandir os negócios do exterior, garantir maior espaço para a venda de produtos brasileiros, para trocas que possam haver na área de serviços, na área de investimentos, na área de comércio, e é isso que pode alavancar também o crescimento da economia brasileira. Então me preocupa um pouco esse direcionamento que pode haver na busca de novas parcerias que excluam antigas parcerias que dão muito resultado também.